E chegamos ao episódio número 5, o que aparentemente é o episódio final da saga do Twitter Files, e que trata do dia em que a conta do Trump foi finalmente banida, graças aos esforços organizados de um grupo de funcionários dentro do Twitter, que usou de arbitrariedade, quebrou todas as regras possíveis, deu um tratamento diferenciado apenas para o Trump, e fez algo histórico, mesmo que ignorando todas as implicações que isso poderia ter para o livre discurso, para a liberdade de expressão e para uma democracia. E conseguiram banir a conta de um presidente de uma das nações mais importantes do mundo. Mais uma vez, quem fez esse thread para o episódio número 5 foi a Bari Weiss, que é aquela autora e editora do jornal chamado The Free Press, que a gente já falou aqui na parte 2, que também foi ela que apresentou. Na manhã do dia 8 de janeiro, o Trump é reinstituído no Twitter após uma semana de suspensão pelo seu quarto strike, e falta um strike para ele cair naquela regra que a gente falou no episódio passado, que Jack Dorsey tinha criado para basicamente justificar uma suspensão de conta. Bom, Trump twitta 2 vezes nessa manhã, a primeira vez às 6h46 da manhã, onde ele diz ali, agradece aos 75 milhões de grandes americanos patriotas que votaram por ele, e diz que eles são uma grande voz e que vão ter muita influência no país, que não serão desrespeitados ou tratados de maneira injusta. Esse foi o primeiro tweet. O segundo foi às 7h44 da manhã, que basicamente ele disse que não participaria do dia da inauguração, que é quando o presidente dos Estados Unidos, eleito, é nomeado oficialmente. Bom, no Twitter, como a gente já viu aqui nos outros episódios, mas a autora menciona isso de novo, porque é importante para o contexto, sempre existiu uma resistência muito grande para banir a conta do Trump. A empresa acreditava que tinha que proteger o direito dos públicos de ouvir as versões, por mais que essas pessoas tuitassem de maneira controversa ou quebrassem regras internas da empresa. A autora até mostra esse tweet aqui e cita uma das frases que está inclusa nele, para mostrar que essa era o ideal da empresa, a missão dela, e eles respeitavam isso. A pressão cresce muito em relação a banir o Trump do Twitter depois do dia 6, como a gente também já viu aqui nos episódios passados. Dentro do Twitter existiam alguns dissidentes, umas pessoas que não concordavam muito com essa ideia de que banir o Trump era uma coisa boa. E nessa mensagem aqui, por exemplo, que é dos arquivos internos, um funcionário que se diz ser chinês, diz que entende como que a censura pode destruir a conversação pública, a liberdade de expressão. Infelizmente, essa era uma minoria dentro do Twitter. A grande maioria era pró o banimento da conta de Trump e estavam muito descontentes na manhã do dia 8 porque o Trump ainda não tinha sido banido. E a autora menciona que em todos os canais do Slack você conseguia ver funcionários se manifestando a respeito disso e a grande maioria de maneira descontente porque Trump ainda estava lá. Bom, os empregados começam a se organizar também depois do dia 6 para fazer grupos de pressão dentro do Twitter e meio que lutar por esse banimento da conta do Trump. No começo da tarde, o Washington Post, que é um jornal americano renomado, publica uma carta de 300 funcionários mais ou menos do Twitter, uma carta aberta a Jack Dorsey, exigindo que a conta do Trump fosse banida. E, bom, apesar de tudo isso, o time que era responsável por avaliar os tweets, que era o time de segurança dentro do Twitter, analisa aquele primeiro tweet das 6h46, onde Trump agradece as pessoas que votaram nele e diz que elas não serão desrespeitadas de maneira alguma. Eles avaliam e dizem que aquele tweet não houve violação nenhuma, e que seria um exagero dizer que aquele tweet estava incitando as pessoas à violência. Esse era o time oficial que fazia esse trabalho normalmente, não aquele time extraoficial que a gente conversou a respeito. A líder desse grupo de segurança, que cuidava das avaliações dos tweets, chama Nika Navaroli.
Só para ter um contexto, ela foi uma das que depôs no Congresso americano depois do caso do dia 6, a respeito desse caso, e lá ela jurou que, por todo o período eleitoral, ela avisou muitas vezes as pessoas dentro do Twitter que aquilo poderia acontecer. Mas como vocês vão ver aqui, não é bem assim, porque ela também disse que o tweet do dia 8 da manhã também não incitava violência, ela concordou com a avaliação do time e levou essa avaliação para aquele grupo extraoficial, aquele canal no Slack que foi criado por ocasião das eleições e tinha os principais executivos da empresa. Bom, logo depois disso, o time de segurança decide também que o outro tweet, os da 7h44, que foi aquele tweet só basicamente dizendo que ele não ia ao dia da inauguração do novo presidente. Eles disseram que aquilo também claramente não violava nenhuma regra, tampouco incitava violência. Era simplesmente uma frase, simplesmente estava dizendo que não compareceria na nomeação de Biden. Uma coisa que é importante, segundo a autora, e eu também concordo, para entender o contexto do banimento da conta do Trump, é avaliar como o Twitter lida com contas de outros líderes mundiais e como lidou antes do banimento do Trump e no pós-banimento do Trump também. Mesmo eles tendo mudado regras interpretadas de maneira diferente, após o banimento do Trump, muitas outras contas que caíram em violação apenas por serem pessoas de interesse público, como a gente viu no episódio 4, não foram banidas, nem seus tweets desamplificados ou deletados. Bom, o primeiro caso aqui que ela menciona, ela diz que tem casos emblemáticos no Irã, na Nigéria e na Etiópia. O primeiro caso que ela menciona foi em 2018, então foi bem antes desse acontecido com Trump, do Ayatollah Ali Khamenei, que é do Irã. E, bom, ele basicamente tweetou dizendo que a favor da remoção completa e erradicação do país Israel. Então, foi um tweet completamente violento, incitando os muçulmanos e o povo árabe contra o Estado de Israel. E o Twitter não deletou nem baniu a conta. Ou seja, não deletou o tweet dele e também não baniu a conta dele. Em 2020, ela cita o exemplo do primeiro-ministro da Malásia, que basicamente tweetou dizendo que o povo islâmico tinha o direito de matar milhões de cidadãos franceses por causa da história de massacres que eles passaram e sofreram. Eles deletaram o tweet, mas não baniram a conta desse primeiro-ministro. Eles citam também o caso do Muhammad Buhari, que era o presidente da Nigéria, que incitou a violência do povo contra grupos étnicos dentro do próprio país. Eles também deletaram o tweet, mas não baniram a conta desse presidente. Citam na Etiópia, em 2021, isso já também após o caso Trump, o nome dele é Abiy Ahmed Ali, que incitou os cidadãos do país a pegarem armas contra a região do Tigray. E o tweet ainda está disponível, a conta não foi banida e eles apenas colocaram um label, ironicamente, né? E esse label diz que aquele tweet é contra as políticas, violam as políticas do Twitter de intolerância e violência, mas que como aquela pessoa era uma pessoa de interesse público, eles iam manter o tweet lá. Com Trump foi completamente diferente e sem violação. Em 2021, eles mostram um caso na Índia, onde o primeiro-ministro, que chama Narendra Modi, ameaçou prender funcionários do Twitter porque estavam desbloqueando contas de opositores, de críticos ao seu regime e à pessoa dele. Bom, o Trump, ao contrário de todos esses casos aí, que são infinitamente pior, foi banido pelos executivos do Twitter contra a recomendação dos empregados responsáveis. Então, o departamento que deveria cuidar disso e fazer as avaliações, fez as avaliações, acreditou que aquilo não era um caso de strike e banimento, mas mesmo assim os executivos decidiram em banir a conta dele. Apesar das recomendações desse time do Twitter responsável por checar os tweets, a Vijaya Gadde, quando aquela funcionária avisou no grupo responsável pelas eleições, questiona se aquele tweet não podia mesmo assim
incitar a violência de maneira implícita, não de maneira explícita. Então, os integrantes partes daquele grupo reinterpretaram a palavra American Patriot, que é patriota americano, e disseram que Trump ali se referia àqueles que atacaram o Capitólio. Então, segundo essa reinterpretação do tweet de Trump, ele sim estaria infringindo uma das políticas do Twitter e incitando a violência. Um grupo ali que se empolgou e que estava lutando lá, organizado pelo banimento do Trump, começou a fazer comparações entre Trump e Hitler e um atirador do massacre de Christchurch, que aconteceu nos Estados Unidos. 2 horas depois, com a coisa já escalando muito, Jack Dorsey e Vijay Gadde marcaram uma reunião com toda a staff do Twitter para responder a perguntas do porquê eles ainda não tinham banido a conta do Trump e tentando meio que esfriar os ânimos. Logo após disso, a autora mostra uma mensagem interna que o Yoel Roth trocou com integrantes da equipe dele, dizendo que muitas pessoas dentro da equipe estavam começando a usar citações de um livro que chama The Banality of Evil, que quer dizer a banalidade do mal. E se eu não me engano é da Hannah Arendt. E estavam usando esse livro e citações dele para sugerir que essas pessoas dentro do Twitter que cuidavam das políticas e das regras eram como nazistas que estavam apenas fazendo o seu serviço. Você vê como a coisa já tinha escalado por uma loucura total. Um pouco depois, no mesmo dia, o Dorsey resolveu pedir para usarem uma linguagem mais simples numa explicação, uma possível explicação para o banimento da conta do Trump. E o Roth se empolgou com isso, e mensagens internas entre os colegas deles mostram que ele estava com a esperança desse pedido do Dorsey ter sido porque eles queriam fazer a mensagem pública, e por isso ela tinha que ser uma linguagem um pouco mais simples e mais intuitiva. Bom, 1 hora depois desse acontecido, o Twitter finalmente anunciou que o Trump estava suspenso indeterminadamente da plataforma pelo risco da presença dele gerar incitação à violência, mais incitação à violência. E aí agora você vê aqui nessas mensagens internas dos grupos de Slack do Twitter que eles entraram em êxtase total, né? A grande maioria lá comemorando e feliz porque isso tinha finalmente acontecido como eles já queriam. Estavam só tentando encontrar uma razão. Isso deu muita repercussão mundo afora e uma repercussão negativa. Por exemplo, Macron disse que não queria viver num país, entendeu, onde as decisões importantes, ele chama de key decisions, eram feitas por líderes de empresas privadas como o Twitter, mas que as decisões fossem tomadas de maneira democrática e com o povo incluído. A Merkel chamou a decisão de problemática e se posicionou contra também. Líder da oposição russa, o político que fazia oposição ao Putin na época, chamou o ato de inaceitável, um ato inaceitável de censura. Bom, essa história a autora diz no final dessa thread, no final do 5º episódio, que é muito possivelmente o último, que ela não é a respeito apenas de como atitudes e escolhas de um grupo no passado, dentro do Twitter, prejudicaram a liberdade de expressão e a democracia, mas é sobre, no geral, grupos de pessoas dentro de um regime democrático e pertencendo a empresas privadas tentando influenciar o discurso e a opinião pública, que é um absurdo. E por mais que as pessoas pessoalmente gostem ou não do Trump, o que aconteceu no Twitter foi uma aberração e algo que é extremamente danoso para a humanidade. Bom, eu fico por aqui. Como a autora disse, esse é o último episódio, então provavelmente não vai vir mais nada nos próximos dias. Caso venha, eu vou estar gravando mais vídeos. Agradeço quem acompanhou até agora. Peço mais uma vez aí que, se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrevam, deixem um like, um comentário, um feedback, é sempre bem-vindo. E viva a liberdade, tamo junto!